Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que todos vocês vão gostar e que faz parte bastante em nossas vidas. Mas antes de eu falar desse assunto tão essencial para uma vida saudável, uma vida contemplativa, uma vida que faça que sejamos melhores, vou falar dos meus 6 livros. Jubiacaba, um romance, uma história ficcional ambientada em uma cidade fictícia no interior de Goiás, que narra fatos do cotidiano das pessoas, que narra um romance, e cheio de ação, intriga, e muito bom esse livro, publicado pela editora Kelp. Muito bom, está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro e Palavrear, Jubiacaba. Um romance muito bom, que é ambientado na cidade fictícia do interior de Goiás. Meu outro livro é Os Contos que Eu Conto, uma coletânea de contos filosóficos, sociais e temas familiares que retrata as famílias goianas. Muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear. Muito bom esse livro. Meu último livro que eu quero falar com vocês saiu esse ano de 2025. É meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, onde eu as defino com poesias de encadeamento que uma palavra leva a outra, formando sentido, uma coesão de texto. Muito bom esse livro. Está à venda na livraria Nova Jerusalém e Palavrear. Todos os 3 livros foram publicados pela editora Kelp de Goiânia. E essas livrarias que eu citei são em Goiânia. Muito bom esse livro. Comprem que vocês vão gostar. Hoje, vamos mudar um pouco o foco do nosso tema e vou falar hoje de um assunto importante, um assunto que tenho certeza que vocês vão gostar. O tema de hoje é: as artes renovam a esperança no mundo. Qual de nós que não gosta das artes, né? Qual de nós que as artes não fazem parte da nossa vida? Seja num livro literário, uma música, uma peça teatral, uma escultura. As artes fazem parte do nosso viver, do nosso cotidiano. E as artes são fundamentais para que nós tenhamos uma vida plena, de saudável e também uma vida mais tranquila, que faz melhorar o nosso ambiente, a nossa forma de viver. A arte já tem essa função. Nesse tema, eu vou falar das artes em nossa vida, o quanto são importantes para o desenvolver humano, em todas as áreas da sua existência. Que eu falei, que as artes melhoram a nossa vida, fazem o ser humano desenvolver, fazem o ser humano ser um ser humano melhor. Um ser humano que tenha sensibilidade, que possa entender o outro, que possa fazer diferença nesse mundo, que as artes, todas as artes, elas fazem suavizar o mundo, faz que o mundo seja um mundo mais calmo, tranquilo, sereno. O ser humano, outro tópico importante, o ser humano é um indivíduo que procura fazer da expressão artística, modificando a sua vida e também das pessoas, e alegando o seu viver. Essa é uma das funções da arte, né? A arte ela faz mudar o cotidiano das pessoas, modifica a maneira que as pessoas vivem e também tem a função de trazer alegria, né? De trazer uma sintonia de paz para as pessoas nesse mundo tão atribulado, né? Tão cheio, tão conturbado. A arte ela tem essa função de melhorar as vidas das pessoas, de trazer tranquilidade para as pessoas. A sensibilidade, outro ponto importante, a sensibilidade faz parte da arte para mostrar seu pensamento criativo. Sem acessibilidade não há arte, e sim um grande artificialismo. Isso a gente pode ver, né, entender que a sensibilidade, a maneira que você entende o mundo, que você entende o globo, que você tem uma capacidade de interpretar o globo,
que é a sensibilidade, ela é fundamental nas artes, né? Porque ela faz parte do gênero criativo humano. O ser humano, através da sensibilidade, ele produz arte. Ele faz que aconteça a arte, né? Faz a arte surgir. E isso é fundamental. E quando não há a sensibilidade, o que ocorre? Há um artificialismo, né? Muita gente fala assim, com a inteligência artificial vai se produzir muitas artes, muita coisa. Não. Nenhuma ciência, nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de produzir arte, porque a sensibilidade ela vem do ser humano, vem da capacidade humana de transformar aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, em arte. A inteligência artificial, por mais gabaritada que seja, nunca vai ter a capacidade de transformar em arte, porque ela não vem do gênero humano. Só o ser humano, só a capacidade humana é capaz de produzir arte. Outro ponto relevante que nós podemos falar aqui agora, que é importante, né? É um ponto importantíssimo, né? Um toque importantíssimo que eu vou falar com vocês. As músicas tocam a beleza de expressar a brasilidade e também o refletir o humano sobre diversos temas, destacando o amor pela sua terra. Devemos destacar a Aquarela do Brasil, de Ariel Barroso. E Aqui é o Meu País, com Ivan Lins, onde aborda de forma categórica o amor pelo Brasil. Ou seja, quem nunca ouviu falar nessa música Aquarela do Brasil, né, do Ariel Barroso, uma música antiguíssima, né, que retrata esse amor, né, essa facilidade, né, esse amor pelo país, pelo nosso país, por tudo que há no Brasil. A música Aquarela do Brasil é uma das músicas mais belas que já foram feitas até hoje. E também essa outra música, né, do Ivan Lins, Aqui é o Meu País. É muito bonita essa música. Quem tiver a oportunidade de escutar, vai ver o quanto ela fala do Brasil, o quanto ela dedica um tema, né, um texto de importância ao Brasil, né, falando que aqui tudo é bom, tudo é diferente, né, aqui no Brasil. Aí, então, essas duas músicas revelam de forma categórica o amor pelo Brasil, né, pelo nosso país, pela nossa gente, né, pelos nossos costumes, pelas nossas tradições. É fundamental essas duas músicas para revelar o amor pelo Brasil. A música Aquarela do Brasil fala assim, Brasil, 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 Brasil. Então, fala nisso. Todas as suas matas. Então, mais ou menos esse estilo, né? E Aqui é o Meu País, é do Ivan Lins. Aqui é o meu país. Então é mais ou menos nesse sentido, né? As músicas, né? Esses dois, muito boas essas duas músicas, né? Então, e agora no amor, né? No campo do amor, né? Do sentimento amoroso. Tem uma música que eu gosto muito, né? Que é a música La Barca, do Luiz Miguel, né, que enfatiza um amor distante do protagonista da história. É uma música muito bela, muito uma sensibilidade bem aflorada, né, que faz com que o indivíduo viaje, né, pela letra da música. Muito boa a música, retrata um amor distante, né, que do protagonista da história. É interessante essa música. E essa música fala assim: dizem que la distancia él se olvidó, pero él no consigo esa razón, porque yo seguiré en el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque la barca tienes que partir, a cruzar outros mares de loucura, coisa que não naufraga em tu viver. Quando a luz do sol se está se apagando e te sentas cansado devagar, pensa que eu por ti estarei esperando hasta que tu decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé,
ayuntaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tienes que partir. Arrancaste demais essa loucura, cuida que não naufrague em tu vivir. Quando a luz do sol fica se apagando e te sentas cansado devagar, pensa que eu por ti estarei esperando, hasta que tu decidas regresar. Hasta que tu decidas regressar. Então essa música é muito bonita, essa música, ela fala do sentimento, do amor, né, profundo. Então, essa música é muito bela. Então, outro tópico importante, desde a antiguidade, procura sua arte literária, seja em livros destacando Guarani, de José Alencar, Moby Dick, com a irmã Melville, escritor norte-americano, e o Processo, com Franz Kafka. Então, na literatura, né, da antiguidade, procura sua arte literária, e eu destaco esses 3 livros, né, o Guarani, né, do José Alencar, quem nunca ouviu falar no Guarani, o amor de um índio por uma nobre, né, e também esse livro Moby Dick, né, que é uma grande baleia, né, do escritor americano Herman Melville. Então é muito bom esses 2 livros, e também tem esse outro livro, né, O Processo, do Franz Kafka, que é uma história bem interessante, que o indivíduo é acusado de um crime que ele nem sabe por que ele está sendo acusado. Então é muito bom esse livro do Franz Kafka, O Processo. Então, esses 3 livros, muito bons esses 3 livros. Então, na arte, na literatura, abrange esses 3 livros também que eu destaquei com vocês. Outro ponto importante que eu vou falar com vocês é sobre o teatro. O teatro é a forma de arte, onde a interpretação de um texto com personagens revela os dilemas humanos e toda a complexidade das suas vivências e os seus desafios, levando quem assiste a peça teatral a refletir sobre o seu modo de viver e na construção de uma sociedade melhor. Então, retratando as artes, né, nesse ponto, abordando sobre o teatro, a gente pode notar o quanto ela é importante, né, porque através de personagens, uma peça teatral, e quem assiste a peça teatral pode interpretar com sua ótica o que aquele personagem está querendo dizer, o que aquela história está querendo dizer. Isso é importante porque desenvolve pensamento crítico e pode construir uma sociedade melhor, um mundo melhor para todos nós. O teatro também tem a função de fazer despertar a criticidade e fazer com que nós tenhamos um pensamento mais crítico, um pensamento renovado, um pensamento que vai além do pensamento do senso comum, que possa fazer com que construamos uma sociedade digna, justa e solidária. Outro ponto importante que eu vou falar com vocês é sobre a escultura. A escultura, que é uma forma de arte também. A escultura é outra forma de construir a arte. Tem outras formas de pensar, destacando Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com suas esculturas de pedra-sabão em cidades mineiras, que mostra a versatilidade humana, da criação e transformação de seus pensamentos mais notáveis. Ou seja, na escultura, né, eu destaquei aqui o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Sempre que eu vou falar do Aleijadinho, né, das suas esculturas, que existem em várias cidades de Minas Gerais, e que essas esculturas foram feitas com pedra-sabão, né, que é um material bem difícil de fazer, e o Aleijadinho tinha essa capacidade de fazer essas esculturas belas que estão expostas em várias cidades mineiras, né, com pedra-sabão. E isso aí mostra a capacidade que ele tinha, né, de transformação e de fazer com que levar os seus pensamentos notáveis. Então é interessante, né, na escultura. Outro ponto importante, outro tópico importante que eu vou falar com vocês agora é a pintura. A pintura é a consolidação que repete na arte, onde os traços de um desenho que pode ser interpretado de várias formas, enfatizando a Bapuru, de Tarsila do Amaral, e a persistência da memória, obra surrealista de Salvador Dalí.
onde se tem o relógio derretido. Ou seja, na pintura, né, eu destaquei esses dois grandes artistas plásticos, né, dois grandes pintores. Tarsila do Amaral, né, que participou da Semana de Arte Moderna de 1922, né, com a obra O Abapuru, que é uma grande obra, né, que retrata um pensamento reflexivo, né. E também esse outro pintor espanhol, né, o Salvador Dalí, que fez essa obra surrealista, essa obra que intriga cada um de nós, né, que pode observar esse quadro, que é o quadro que chama A Persistência da Memória, onde ele retrata um relógio derretido, ou seja, é uma obra surrealista, uma obra que ele fez para poder cada pessoa interpretar a sua maneira, o que é aquela pintura, aquele desenho está querendo dizer para mim nos dias de hoje, o que ele está querendo falar através daquela obra, através daquela pintura. Então, a arte, a pintura, ela também tem essa função de fazer com que a pessoa interprete o quadro e, através daquela interpretação, ela possa chegar a uma conclusão da sua vida, do mundo, né, que está passando, e com isso ela pode ter um conjunto de ideias aprimoradas, um conjunto de ideias que vai fazer com que ela possa ser uma pessoa reflexiva. Outro ponto importante que eu vou falar com vocês. As artes são a pura revelação da gênese humana, em todas as suas formas, porque são transmitidas através da genialidade que é criar, moldar, escrever, interpretar, um fato que está à nossa frente. Aí eu estou abordando, nesse tópico, estou abordando que as artes são a pura expressão do pensamento humano, da genialidade humana, e que ela se traduz em criar, né? No caso de escultura, né? No caso, e moldar também, no caso de pintura, né? E criar, no caso de escrever, pintar e outras formas de expressão, e interpretar, né? Interpretar, no caso de um ator, né, que vai interpretar uma peça no teatro ou na televisão. Então, essas são as artes que são importantes, porque revelam a genialidade do pensamento humano, da gênese humana. A gênese humana, desde a sua origem, ela busca criar algo, busca mudar algo. Isso ocorreu também na época que descobriu o fogo, que foi uma criação humana através da observação, através do atrito de duas pedras, que se descobriu o fogo, que até hoje é essencial nas nossas vidas, para que facilitou o consumimento de alimentos. Então, a arte se traduz nessa maneira de ver o mundo e transformar o mundo. Outro tópico importante, né, que a literatura transforma a vivência de cada indivíduo, com poesias, contos, artigos e crônicas, onde se mostra a visão do autor em seus variados estilos literários. Ou seja, a literatura transforma o nosso viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e ela se traduz em vários estilos literários, como a poesia, né, em escrever um verso, uma maneira de interpretar a vida, né, contos, uma história, né, que aquilo ali vai ser revelado através de personagens, através de todo o enredo, né? E artigos, né, através do pensamento reflexivo sobre o mundo, sobre a sociedade e sobre tudo que está à sua volta, né? Um artigo crítico, né, para questionar, para elevar o pensamento humano. E também as crônicas, que são textos do nosso dia a dia, que vai falar sobre a violência urbana, que vai falar sobre o modo de viver de cada pessoa. Então, esses vários estilos literários vão fazer que o ser humano seja um ser humano interpretativo, um ser humano que possa se transformar e se moldar para uma sociedade melhor. Outro tópico importante, sinal que se observa é que as artes têm a função não apenas de alegar, que é essencial para termos uma vida saudável, mas consolidar o terreno fértil da esperança em um mundo melhor, justo e humanista. Ou seja, o sinal que se observa é que as artes ela tem a função de fazer com que nós sejamos pessoas melhores, pessoas que vão mudar o mundo e que vão ter a esperança, né,
de acreditar que pode existir um mundo melhor, que pode existir uma sociedade melhor. Então, que pode existir um mundo mais humanista, né? Um mundo onde o indivíduo, onde o ser humano seja o centro de transformação, seja o centro de mudança, né? O centro para a sua melhoria de vida. Então, as artes, ela cumprem também essa função de elevar o pensamento, fazer com que o ser humano se busque a cada dia, se transforme a cada dia e se revele melhor a cada dia sendo humano e tratando o ser humano como seu semelhante. Então, as artes, ela tem essa função. Por fim, as artes reconciliam o ser humano consigo mesmo, as suas vitórias, percepções e esperanças de dias melhores. Ou seja, as artes, né, fazem com que nós, seres humanos, reconciliem com nós mesmos, né, com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso possibilitar de novas transformações. As artes, ela cumprem essa função porque elas revelam tudo aquilo que nós temos, né, que são as nossas percepções, que não tem decepção na vida, né, que são as nossas esperanças, né, de acreditar que pode haver dias melhores, que pode haver uma sociedade melhor. Então, as artes, elas fazem isso, elas consolidam isso, o pensar humano em todas as variáveis. Em suma, o analisar das artes deve ser visto não apenas no sentido da identificação humana, mas sendo o elo da inspiração divina, onde cada pessoa é levada para além do seu pensar e construi assim um painel justo de informações identitárias, novas e serenas. Ou seja, a arte, ela não é só o processo de identificação, né, que seja identificar o ser humano, seus problemas, suas mazelas. Não. A arte, ela vem também da inspiração divina. É Deus que dá esse pensamento para as pessoas, para que as pessoas possam transmitir através do seu pensar e produzir uma arte que leva as pessoas a refletir, a analisar, a moldar a sua vida. Então, as artes, ela também é uma inspiração divina, porque ela faz com que o ser humano mude a sua maneira de ser, o seu modo de agir, o seu modo de interpretar a vida. Então, isso é uma inspiração divina de Deus, que vai fazer com que tenhamos informações novas e serenas, e identitárias, né? Que sejam conforme a nossa vida, o nosso modo de viver. É assim, agora vou terminar esse conteúdo com vocês agora. As expressões, vou terminar com uma frase para que vocês pensem. As expressões artísticas vão reafirmar que o ser humano sempre vai ter o seu lugar, pois a sensibilidade irá se expressar com pensar, refletir e analisar, renovando o mundo em um caminhar, que se nota a cada raiar do sol a se despontar e a brilhar. Ou seja, as expressões artísticas, né, nesse tópico que eu quero fazer com que vocês pensem, vão reafirmar o ser humano, vão fazer com que o ser humano tenha o seu lugar, né? O ser humano busque essa sensibilidade, expressando o seu pensar, o seu analisar, o seu refletir, e assim vai renovando o mundo, né? Vai renovando para um caminhar que se nota a cada dia, né, da nossa existência humana, a cada raiar do sol, né, que se desponta e brilha. Então, isso é uma forma de expressão artística, né? É uma forma de pensar a arte, uma forma de transmitir a arte. Por fim, pessoal, hoje terminamos o nosso tema. Espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muita dedicação, para que vocês pensem, reflitam, analisem sobre a arte em nossa vida. E quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo e divulguem o conhecimento a todas as pessoas. Fale esse conhecimento que fale a todas as pessoas, a todos os indivíduos. E se inscreva no meu canal, Reflexões, Pensamentos, com o escritor que vos fala, Penha Lobo. E se inscreva no meu canal, comente, compartilhe e faça a diferença nesse mundo. Faça a arte chegar aonde as outras pessoas não podem escutar. E, novamente, reafirmando, se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com esse escritor que vos fala, Penha Lobo.